Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa roda de conversa, que trata de recursos didáticos no processo de ensino e de aprendizagem de matemática para alunos com deficiência. Nessa nossa roda de conversa, contaremos com a presença do Elcio Mille e da Kátia Palmeira como nossos convidados para conduzir as discussões em torno do tema em questão. O Elcio, ele é um preceptor da residência pedagógica aqui em Vitória, ele atua como professor de matemática na Escola Almirante Barroso, ele é graduado em matemática, tem mestrado em ensino de ciências e matemática e é doutorando do programa de ensino de educação em ciência e matemática, que é o EduCimate. A Kátia também possui graduação na área de matemática, também é preceptora do Residência Pedagógica aqui em Vitória, na Escola Fernando Duarte Rabelo. Ela é mestre em Educação pela UFES e doutoranda em Educação em Ciência e Matemática, no EduCimate. O EduCimate é um programa aqui do IFES. Muito bem. Então, esses dois colegas, a gente agradece a gentileza, carinho, atenção ao atender nosso convite para estar conosco nessa discussão da manhã de hoje. Eu queria aproveitar para dizer para os participantes, além de dar boas-vindas a cada um e cada uma de vocês, que no início da nossa... Quando migramos para esta sala, alguns de vocês responderam, né, lá no um link que estava disponível de presença, de avaliação, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que esse link a gente vai colocar aqui no chat num dado momento, e aí todo mundo deve respondê-lo, porque aquelas respostas iniciais não foram computadas, porque ainda não tinham sido disparadas e validadas. Então, no momento certo, a gente coloca aqui no chat, tanto o link para a presença, quanto para a avaliação deste momento. Bom, o Elcio e a Kátia vão ter um tempo de fala, eles vão conduzir junto este momento. Enquanto isto, vocês poderão fazer perguntas, colocar perguntas no chat, e no momento da conversa, do debate, a gente vai fazendo esse diálogo com eles. No momento de apresentação de ambos, a minha câmera e áudio estarão desligados para facilitar a atenção de vocês, para não desviar a atenção de vocês em relação à apresentação. Então, desejamos a todos e todas uma manhã muito agradável, agradecendo aqui a participação de cada um de vocês e também lembrando de agradecer a Tiarla, que está conosco na condução deste momento e que viabilizou a sala e que está aqui nos bastidores trabalhando para que tudo aconteça a contento. Kátia, Elcio, então é com vocês. Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Estou muito feliz de poder estar aqui agora para conversar com vocês. Agradecer a Tiara, ao Tiago, o convite. E vai ser uma roda de conversa mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre nossas experiências e depois a gente vai bater um papo. Não é isso, Elcio? Exatamente. Bom dia, quero cumprimentar todo mundo que está aqui com a gente, o pessoal que estava acompanhando lá no YouTube também. Desejar as boas-vindas nessa manhã. Esperamos que a gente tenha um dia e uma manhã, né, proveitosa de discussões, trazer algumas inquietações também nossas, né, Kátia? E compartilhar um pouquinho da nossa experiência
em sala de aula, trazendo as nossas práticas pedagógicas. E, nesse sentido, então, a gente pode dar início à fala, né? Só para fazer uma audiodescrição inicialmente, né? Então, sou homem branco, cabelo castanho, olhos castanhos também, uso barba, estou com uma camisa preta. No meu fundo tem uma porta, uma parede branca, ao lado esquerdo um armário, branco de lateral preto. Kátia? Ok. Eu sou negra, estou usando óculos de aro claros, cabelo escuro, comprido, e estou com uma parede atrás de mim branca. Eu estou encostada nela, inclusive. Bom, pessoal, a gente vai conversar, eu e o Elcio optamos por fazer uma apresentação dinâmica, então eu falo um pouco, ele fala um pouco, até para ficar menos cansativo também, né? E depois a gente vai responder as questões e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouco de recursos didáticos no processo de ensino de aprendizagem matemática para alunos com deficiência. A gente trouxe essa introdução para a gente refletir um pouco, né, sobre o que é mesmo, o que é incluir, né? Essa imagem aí está trazendo isso. Seria a ideia de que a gente pudesse estar dentro da nossa sala de aula, da nossa experiência, incluindo todos na mesma foto, né? Se eu preparei uma aula, que todos que estejam ali naquela aula, naquele momento, possam participar, possam aparecer na foto, né? A ideia é essa. A ideia de inclusão, ela está muito mais, ela está além do que muitas pessoas, às vezes, pensam que está voltada para a deficiência, está voltada para a limitação. Não. A inclusão, ela está ligada ao fato de que todos que estão presentes naquele momento pedagógico, vamos pensar assim, na escola, estejam realmente participando daquele momento. Né? Eu acho que a analogia aí da foto é perfeita. Todo mundo aparecendo na foto. Né? Bom, uma coisa que a gente acha importante a gente pontuar aqui com vocês é a diferença entre educação especial e educação inclusiva. Né? Há uma discussão, é uma discussão importante, porque as pessoas que não estão muito assim ligadas a essa discussão, elas fazem muita confusão ainda, né? Se confundem os dois termos. Então, a gente trouxe aqui um trecho do documento aqui do Estado, né? As diretrizes para a educação especial. A educação especial, entendida como modalidade de ensino que perpassa como complemento e suplemento todas as etapas, níveis e modalidades de ensino. Deve garantir aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação, o direito à escolarização, removendo barreiras que impeçam o acesso desses alunos ao currículo escolar em classes comuns. Então, a educação especial é uma modalidade de ensino. Isso a gente precisa deixar claro e tem que estar presente em todas as outras, né? Desde da pré-escola, né? Até todas as modalidades, né? Até o curso superior, tudo. Então, a gente está garantido isso por lei, né? Eu ainda falo pré-escola, né? Não é nem pré-escola, tem outro nome, né? Mas vamos lá. E dentro dessa ideia, dessa modalidade de educação especial, nós temos o famoso AEE, que muita gente já ouviu falar, né? Que é o atendimento educacional especializado. Quem está dentro da escola, com certeza, quem é o AEE ou a AEE da escola? O que é isso, né? É o atendimento educacional especializado, que deverá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino por meio da ação de professores especializados na área específica de atendimento, em turno inverso à escolarização e sala de recursos. O objetivo, prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos, orientando os sistemas de ensino para garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular e o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem.
esse elimine as barreiras é discutível, né, Elcio? Porque a gente sabe que minimizar as barreiras, mas eliminar é um desejo muito grande, mas que a gente sabe que não é tão simples, né? Vamos lá. E a educação inclusiva. A educação inclusiva, ela já está voltada para um desejo de que, em algum momento, né, a gente possa chegar nesse ponto, né, de que todas as aulas, em todos os lugares do Brasil, as pessoas possam, com suas limitações, estar presentes em todos os planejamentos dos professores. Então, é um sonho, né? Não é uma coisa tão, assim, fácil de alcançar, né? E a gente tem aqui, Mantoan traz uma fala muito importante que ajuda a gente a esclarecer um pouco o que é a educação inclusiva. E aí ela fala que a inclusão escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos, que exigem maior igualdade e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviços. Ligada às sociedades democráticas, que estão pautadas no mérito individual e na igualdade de oportunidades, a inclusão propõe a desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade que foi rompida por formas segregadoras de ensino especial e irregular. Como ela traz, ao meu ver, né, ela traz um resumo aqui nessa fala do que seria essa inclusão ou educação inclusiva. Então, precisamos estar atentos. É muito maior do que se pensar apenas, eu preciso, não vou dizer que é apenas por pouco, mas voltar só que eu tenho que pensar na educação inclusiva quando na minha sala tem um jovem ou uma jovem com algum tipo de limitação. Eu tenho que pensar em educação inclusiva o tempo todo, né? Porque ela é muito maior do que apenas a gente ficar pensando em apenas nas limitações, porque limitações todos nós temos. Então, a educação inclusiva veio para isso. A discussão da inclusão na escola veio para a gente poder abrir os olhos em relação a isso. Vamos lá, Elcio. Bom, dando continuidade então nessa ideia, né, a gente vê então a educação especial como uma modalidade de ensino, e aí aparece a educação inclusiva como uma perspectiva de que a gente vai trazer então essa modalidade de ensino. Por que é importante a gente ressaltar essa ideia, né? Porque a educação especial, por muito tempo, ela foi pensada como segregadora, como um atendimento direcionado para aquele aluno cego, aquele aluno surdo, aquele aluno com deficiência, ou aquele aluno com altas habilidades, ou com algum transtorno ligado ao desenvolvimento global. Hoje a gente até caminha, né, para o espectro autista, de forma geral, essa nomenclatura ela tende a mudar com o tempo, e nesse sentido, a perspectiva inclusiva é esse favorecimento, é essa luta, é esse movimento de trazer essas pessoas para dentro das salas de aula da classe regular, da classe de ensino regular ou do espaço social da própria escola, né? Pensando a escola enquanto ambiente formalizador do conhecimento e também, né, por um meio de uma formalização dessa educação que está sendo recebida ou sendo construída durante o processo educacional do indivíduo. Então, quando a gente olha, né, para a perspectiva da educação especial enquanto modalidade, a ideia da educação inclusiva vem fortalecer de qual movimento a gente fala. E aí, olhando para esses dois pontos, a gente vai direcionar a nossa fala agora para a educação matemática, que vai apontar também para um outro caminho, ou melhor, para um caminho junto com, que vai ser a educação matemática inclusiva, que está diretamente ligada a essa perspectiva da educação inclusiva. Então, para a gente trazer essa reflexão, né, da educação matemática, a gente traz uma fala de Ambrosio, lá de 93 ainda, quando estava nascendo, e que ele já trazia essa discussão do campo da educação matemática, que hoje, né, praticamente 30 anos depois, a gente vê essa discussão ainda bem forte no nosso campo de ensino, no nosso campo de aprendizagem, na nossa área de atuação enquanto professor de matemática. Então, o que vem ser a educação matemática, né? O ramo da educação, sim, não se pode tirar a educação matemática de seu lugar natural, entre as várias áreas da educação. Mas não seria também uma especialização da própria matemática? E ele reafirma, claro, tem tudo a ver com matemática. E por que, então, distingui-la como uma disciplina autônoma?
Não poderíamos simplesmente falar de uma educação matemática como estudo e um desenvolvimento de técnicas, modos mais eficientes de se ensinar matemática? Ou ainda como estudo de ensino e aprendizagem de matemática, ou como metodologia de ensino no sentido amplo? Ele falou, claro que não se pode negar que a educação matemática aborda todos esses inúmeros desafios. Mas mais que isso, a educação matemática, portanto, é tudo isso e há certas especificidades que tornam a educação matemática merecedora do seu espaço próprio. E aí ele vai falar dessas especificidades do campo do ensino, da aprendizagem, que envolve também as técnicas, que envolve a educação e que envolve a matemática, o que a gente constitui hoje como uma ideia de educação matemática. Dentro desse campo, a gente vai trazer, então, a perspectiva do que a gente entende da educação matemática, apoiado, então, com uma perspectiva inclusiva, pensando que a própria educação matemática ela precisa trazer esse olhar em que todos podem ensinar e aprender matemática, onde ele é um espaço de aprendizagem coletiva. E aí a inclusiva, né, o adjetivo inclusivo, ele vem reforçar toda a luta contra esses aspectos, né, de discriminação, de segregação, ou de não acesso à educação matemática, que foi por muitas vezes excluídos no processo educacional. E aí por isso que a inclusão vem contrapor os objetos de exclusão, né, como Kátia falou anteriormente. Então, pautados em Scoville-Mose, a gente tem essa ideia, né, do que seria a educação inclusiva. Uma educação que tenta ir além das diferenças, e aí visíveis ou não, e não como uma educação que tenta incluir o diferente a uma normalidade. E é importante pensar, né, que essa constituição enquanto diferença traz o conceito associado à diversidade, que, por sua vez, pela própria diversidade, vai constituir uma ideia associada a diferentes identidades sociais, culturais, étnicas, religiosas, e, por sua vez, é nessas diferenças que a gente vai se encontrar com um aparato, com uma discussão coletiva para ensinar e aprender matemática. E não simplesmente levar todas essas diferenças a um ponto comum e entender isso como se fosse algo taxado como normalidade. A ideia dessa valorização não é levar todos a serem iguais, pelo contrário, é valorizar essa diferença no processo de ensino e aprendizagem. E aí ele vem definir, então, que a educação matemática inclusiva pode ser interpretada como encontros entre diferenças no âmbito da educação matemática. E esse encontro entre as diferenças é o que ele vai valorizar como um espaço potente, onde eu vejo a diferença, onde eu vejo o diferente, onde eu me coloco diferente nessa situação, para também entender, por meio desse processo dialógico, o que o outro pensa, como ele vive, o que eu faço de diferente, o que eu noto em mim a partir da diferença do outro e o que eu noto no outro a partir da minha diferença. Então, esse espaço potente, ele se torna um espaço entendido como algo, né, benéfico a todos nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí a gente vai trazer alguns exemplos mais à frente das nossas práticas, né, Kátia, direcionadas ao que esse encontro potente traz de benefício para nós professores, para o próprio aluno, para os alunos envolvidos, para a comunidade escolar de forma geral. Então, dentro desses aspectos, né, do encontro entre as diferenças, o Oli vai destacar três pontos, né, associados ao que esse encontro potente pode trazer. O primeiro aspecto, né, uma primeira ideia associada, é que ele tenta construir a igualdade. E aí é uma igualdade no sentido não de tratar todos iguais, mas no sentido de evitar essa categorização, essa classificação, essa taxação, essa definição de cada um a partir da sua diferença perante uma normalidade. Então, quando ele fala da igualdade, é um conceito em que nós podemos juntos entendermos como um espaço plural, diverso, em que todos nós podemos contribuir e aprender com o outro. Então, esse é o primeiro ponto, onde nós podemos ser iguais perante seres humanos possíveis de aprender e ensinar matemática. Possíveis e passíveis, né? E um segundo aspecto está entendido nessa investigação coletiva. Quando a gente pensa um espaço plural da discussão em que nós temos essa diversidade e que a gente favorece essa diversificação no processo de pensar diferente, de ser diferente, de constituir e ter identidades diferentes, essa investigação pode ter um ponto em comum num aspecto coletivo. E aí ele passa, então, a ser entendido como um encontro em que nós temos um propósito em de todos ensinar e aprender, ou aprender, nesse sentido, um determinado conceito do campo matemático. E aí, com a diferença presente nesse espaço, a gente percebe diferentes formas de pensar. E essa valorização da diversidade é que cria um espaço rico perante um processo diferente de se ensinar e aprender,
E quando a gente olha para um desenvolvimento conceitual no campo matemático, quanto mais diversos caminhos a gente tem para se pensar determinado conceito, ou diferentes perspectivas sobre determinado conceito, a gente consegue consolidar de uma forma mais concisa o que esse conceito traz pela própria ideia matemática. Então, essa investigação coletiva está associada a esse ponto. E, por último, o que eu acho que é o mais desafiador para nós, professores, principalmente, é que são espaços imprevisíveis. A gente não sabe, de fato, o que pode aparecer, o que pode acontecer, mas que, por sua vez, muitas das vezes, essa imprevisibilidade joga a nosso favor e traz pontos no sentido surpreendente e até nos faz pensar um pouco mais sobre o próprio processo de ensino planejado anteriormente. Então, esses 3 pontos, né, associados à igualdade, à investigação coletiva e os espaços imprevisíveis, eles vão fomentar o que ele chama como esse espaço potente. E aí, em sequência, cada um desses aspectos vai favorecer o que ele já discutia anteriormente sobre os cenários para investigação. Então, ele apropria do conceito anterior, já desenvolvido em suas pesquisas, e aí traz essa discussão para o campo da perspectiva inclusiva. Então, o primeiro aspecto é que ele traz esse aspecto voltado para o espaço para investigação. Como um cenário investigativo, todos se colocam numa posição de investigador, e nesse espaço conceitual, né, de construção de conhecimento, ele se torna um espaço investigativo de forma coletiva. O segundo aspecto é que quando a gente olha, então, para um atendimento em que há essa coletividade, a gente traz, então, uma construção de um espaço acessível a todos. E aí é preciso pensar sobre quais são as barreiras que a Kátia falou lá anteriormente na definição da modalidade de ensino da educação especial, traz como empecilhos ou dificultadores no processo de desenvolvimento conceitual. E aí essa acessibilidade, ela precisa, então, ser pensada como um espaço plural na construção do conhecimento. Fácil? Nem um pouco. Acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. E mais que isso, quando a gente fala de acessibilidade, é planejar uma atividade, é pensar em uma articulação do conhecimento que seja voltada para que todos possam acessá-lo, construir em coletividade, e não simplesmente adaptar um conceito que foi construído de uma outra forma. A gente tem uma ideia bem importante associada a isso, que é, por exemplo, quando a gente pensa em um prédio acessível, é um prédio que foi planejado desde sua estrutura inicial, trazendo, né, por exemplo, a figura da pessoa com uma deficiência física, e que vai trazer um elevador acessível, que vai trazer uma rampa de acessibilidade, que não vai simplesmente trazer pavimentos ligados com escada, que a rampa possui uma declividade acessível para esse sujeito poder se locomover com uma cadeira de rodas, por exemplo, ou com uma muleta, enfim. Esse é um primeiro ponto da acessibilidade. E não simplesmente, depois de um prédio já construído, trazer uma adaptação para que ele possa acessar, por exemplo, o segundo pavimento com uma rampa que foi complementada depois, ou um elevador que foi criado posteriormente a isso. Então, a acessibilidade, ela traz a ideia inicial, na sua gênese da produção do planejamento. Veja que eu não estou desmerecendo nenhum prédio que está sendo acessível ou pensando na acessibilidade por meio de adaptações. Muitas das vezes, na nossa sala de aula, a gente também precisa fazer essas adaptações, mas é só para a gente diferenciar o conceito inicialmente e permitir uma visualização mais ampla do processo de acessibilidade e da adaptação, ok? E, por fim, só para fechar o terceiro aspecto, então, ele traz essa ideia da facilitação ou da facilidade, então, relacionado às colaborações coletivas. Quando a gente cria um espaço dialógico, onde a gente consegue trazer, por meio da conversa, por meio da empatia, por meio de uma abertura do próprio espaço do conhecimento, a gente consegue, por meio desse diálogo, promover que esses indivíduos, e nós junto com esses indivíduos, pensando numa sala de aula, por exemplo, possamos construir um conhecimento de uma forma um pouco mais democrática. E aí tem até um texto anterior do Olho que vai falar sobre essa perspectiva democrática do ensino de matemática. Então, essas diferenças, elas não são ressaltadas simplesmente pelo fato de trazer o diferente, mas pelo contrário, para valorizar um espaço potente, onde a gente consegue compartilhar esses processos gerais associados à igualdade, associados ao conceito de diálogo, onde todo mundo pode contribuir com as suas experiências. Beleza? Então, a gente fecha essa ideia inicial dos cenários investigativos, e aí a gente vai, então, pensar a educação matemática inclusiva como esse aspecto que vai abraçar essas diferenças, esse espaço plural, que está associado à modalidade de ensino da educação especial, que traz um olhar para a ideia associada à educação matemática e que, por sua vez, nos fornece um ambiente de construção de conhecimento por meio do cenário investigativo.
E aí, entrando nesse campo agora, nós vamos trazer algumas possibilidades das nossas experiências. Kátia vai trazer algumas ideias, nós temos algumas imagens aqui nesse slide. A imagem superior direita dentro do círculo é associada à tampimática, junto com a imagem inferior, que tem tampinhas também distribuídas sobre uma mesa e várias mãos mexendo e manipulando essas tampinhas, que vai ser o que eu vou falar sobre o produto educacional desenvolvido durante a pesquisa de mestrado. Kátia vai pontuar sobre o geoplano, sobre a utilização do multiplano, sobre as suas experiências de pesquisa durante o mestrado e durante as práticas de sala de aula. Só fazendo uma reflexão, Kátia, lembrando aqui, agora há pouco, né, antes da gente iniciar a live, estava lembrando que os nossos movimentos de pesquisa, eu e Kátia já nos conhecemos há um tempo, iniciaram-se em 2014, né? Então, agora, no ano de 2023, a gente completa 10 anos de pesquisa junto, trabalhando, discutindo a ideia da perspectiva inclusiva da educação matemática, e que isso, ao olhar, né, nesse aspecto, nos favorece no sentido de refletir ainda mais de quem nós somos enquanto professor de matemática. Não nos colocamos em outros espaços diferentes nesse sentido, mas que essa perspectiva de reflexão ela é bem importante para nos formar enquanto próprios professores de matemática, né? Como você fala? É isso mesmo, você passou muito tempo, né? Nossa. Mas, então, pessoal, como o Elcio falou, a gente vai trazer um pouco da nossa experiência de pesquisa, de sala de aula, e aí eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar com alunos dentro de salas de ensino comum, com limitações mais severas, como alunos cegos, alunos surdos. E aqui para vocês eu vou trazer um pouco da minha experiência com os aprendizes cegos, né, e com baixa visão. Mas os recursos que eu vou apresentar para vocês, mais direcionados para os aprendizes cegos. Na minha pesquisa de mestrado também eu tive a oportunidade de pesquisar uma turma onde havia estudantes cegos com baixa visão, mas eu vou trazer um pouco do que dessa minha vivência, né, desde 2008, com aprendizes cegos em sala de ensino comum. Bom, essa experiência, né, de trabalhar com alunos com deficiência visual em turmas de ensino comum, talvez foi a mais, ou talvez não, foi a mais desafiadora e gratificante nos meus mais de 20 anos aí de docência no ensino médio. No início, logo quando o primeiro contato que eu tive com uma turma de terceiro ano, onde havia 2 estudantes cegos, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que fazer um curso, vou ter que fazer uma formação. Mas, quando a gente enxerga, que eu sempre visualizei isso, mesmo antes de eu pensar na inclusão, eu sempre reconheci que todos os alunos da minha sala eram meus alunos, mereciam minha atenção, mereciam uma aula bem planejada, né? Minha paciência, minha dedicação. Então, eu falei, se eu tenho 2 alunos cegos na sala, eu vou ter que buscar possibilidade de fazer um trabalho para garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de desenvolver o conhecimento. Então, foi daí que partiu tudo, né? Que aí eu procurei saber da escola, como que funcionava, e aí, infelizmente, eu percebi que esses 2 alunos, eles eram retirados da sala por qualquer motivo, os professores, até mesmo por questões mesmo do cotidiano, da rotina, e a gente não vai julgar ninguém, né? Não tinham, assim, essa coisa de preparar alguma coisa especial para eles, né? E como, na época, o centro de apoio à pessoa com deficiência visual era anexo à escola que eu trabalhava, qualquer coisa, manda lá para o CAP, né? E eu cheguei lá meio que mudando um pouco isso, devido a esse desafio de buscar essas possibilidades. Bom, e aí, nesse meu processo, eu tive acesso a alguns... Aí eu já comecei a estudar, já comecei a pesquisar, e eu tenho uma
uma fala muito importante da Denise Meirelles, todos têm o direito a entrar no jogo. O que ela diz, né? A possibilidade da criação de situações pedagógicas em que todo aluno possa entrar no jogo, a partir de uma pedagogia possível, criando condições de mediações culturais que façam da sala de aula e da escola um verdadeiro espaço-tempo de aprendizagem. Eu falo para vocês, isso ficou na minha cabeça desde a primeira vez que eu li. Meu desafio foi esse. Eu precisava preparar aulas e conduzir os meus planejamentos de forma que todo aluno pudesse entrar no jogo, né? Mas não mas isso é simples? Não é simples. Não é. É uma busca. É uma busca que me acompanhou durante todos esses anos e vai me acompanhar até o final da minha carreira. A gente vai estar sempre buscando criar condições para que a gente tenha esse espaço, tempo de aprendizagem. E D'Ambrosio também traz, assim, diante de tantas lições maravilhosas que ele deixou, que ele trouxe para nós, essa para mim também impactou bastante, né? A importância de se conhecer o aluno, exigindo do professor uma característica de pesquisador. Então, uma das coisas que eu também comecei desde 2008 e também faço até hoje é conhecer um pouco sobre a relação dos meus aprendizes cegos e agora, hoje, né, depois de muito caminhar, a relação de todos os estudantes das minhas turmas com a matemática durante a escolaridade. Porque isso faz a gente entender como é que esse aluno chegou para a gente, né? Como que ele enxerga a matemática? Qual foi o processo? Porque como eu já trabalhei com o ensino fundamental só durante 2 anos e o restante da minha carreira toda sempre com o ensino médio, então a gente recebe meninos com uma bagagem, né? Com algumas alegrias e frustrações em relação à matemática. Então, isso, com relação aos estudantes cegos, foi muito importante. Eu precisava saber onde eles estavam, o que eles já sabiam, para poder eu ir me organizando para que os meus planejamentos pudessem incluí-los, né? Eles estarem trabalhando do mesmo jeito. E quais são os recursos assim, que a gente já tem, que teoricamente teria que ter disponíveis, né? Que seria, para o aluno com baixa visão, as ampliações de material impresso, né? Porque aí o aluno, você conversando com ele mesmo já te diz, olha, eu enxergo melhor com a fonte tal, 24, 38, 36, e aí ele mesmo vai te orientar, né? Então, com um aluno com baixa visão, é mais as ampliações, tem uns que tem um problema mais, assim, mais severo, né? Aí ele usa lupa, mas a gente, os recursos pedagógicos já são mais, assim, fáceis de se resolver. Os cegos têm material transcrito em braille, né? Os livros, o MEC tem muitos livros produzidos em braille. A gente pode, assim, trabalhar com material digitalizado, por quê? Porque hoje, né, quando eu comecei lá em 2008, tinha poucos recursos, assim, digitais para os cegos. Hoje, depois de mais de 10 anos, né, muita coisa mudou nesse aspecto, então tem muita coisa. A única coisa que a gente já identificou, assim, é que, por mais que esses equipamentos tenham evoluído, essa tecnologia tenha avançado, os cegos ainda relatam que para os símbolos matemáticos, esse sintetizador de voz, ele ainda não é tão eficiente, porque acontece, às vezes, de uma leitura de uma equação, ficar muito confuso e não ler exatamente a equação do jeito que ela está escrita. Tem também a linha Braille. A linha Braille, ela está fazendo um pouco mais está sendo mais conhecida atualmente, mas ela não é nada novo. O problema da linha Braille é que é muito caro, né? Coloquei para vocês, em torno de R$15 mil. E o que a linha Braille faz, né? É um aparelho simples, ele converte instantaneamente os textos ou dados dos computadores ou dispositivos móveis ou de uma memória interna para uma linha de texto em alto relevo usando o sistema Braille.
Atualmente tem sido feita uma campanha no Facebook para as pessoas participarem e doarem aí quando chega no valor, dos cegos que participam, né, dessa campanha, ele é sorteado e aí ele recebe sua linha Braille. O custo, a gente viu aí, é muito alto. Eu não, assim, as escolas que eu trabalhei não tinha linha Braille, a gente nunca trabalhou com linha Braille, né? E porque realmente não é um custo tão baixo, até mesmo para a escola assumir, mas é uma possibilidade, né? Agora, os recursos pedagógicos. Acreditamos que no ambiente escolar e nas relações entre todos os envolvidos nesse contexto social, a todo momento, o processo de mediação se desenvolve, apoiado pelas discussões, diálogos e recursos materiais utilizados no dia a dia da sala de aula. Isso é independente da sala de aula ter ou não algum aprendiz, né, cego ou com baixa visão, não importa. Esses recursos eles são importantes para todos os estudantes. E aí a gente tem um texto, lá de 93 também, de uma coordenadoria lá do estado de São Paulo, que discute a produção de recursos para os estudantes. Eles dizem o seguinte: os recursos utilizados, desde que selecionados e adequados à capacidade sensorial e nível de desenvolvimento do educando e ao conteúdo a ser dominado, são considerados instrumentos valiosos no processo de aprendizagem. Aqui ainda estava no texto deficiente visual, né? Um texto de 93. A gente sabe que isso não se usa mais, né? Nem deficiente, nem portador de deficiência, né? A gente diria da pessoa com deficiência ou do aprendiz com deficiência visual. À medida que, numa exploração detalhada, lhe permitirão estabelecer relações, analisar, elaborar seus próprios conceitos e relatar. Favorecerão ainda a aquisição do hábito de busca, de pesquisa, de elaboração, habilitando ao esforço consciente para o desenvolvimento de sua própria aprendizagem. Então, eu acho esse texto muito importante, porque ele mostra o quanto que os recursos pedagógicos contribuem para que o cego, o aprendiz com baixa visão, possa se apropriar do que está sendo discutido ali naquela aula. Né? Ele tendo o material, o recurso que possa fazê-lo acessar aquela informação, ele vai estabelecer tudo que ele traz aí, ele vai analisar, ele vai elaborar, ele vai discutir. Né? E eu tive o grande prazer de vivenciar isso com minhas turmas, onde tinha os alunos cegos. Né? Eles sempre participavam ativamente das aulas, porque sempre tinha um recurso para que eles tivessem acesso. Então, eles nunca ficavam ali só esperando para ver se alguma coisa, eles poderiam contribuir com alguma coisa. Eles contribuíam muito em todas as aulas, porque nas aulas de matemática, tudo que era planejado considerando a presença deles. Certo? Bom, e aí, um dos materiais, né, dentre muitos recursos, olha, pessoal, a gente vai convivendo com os estudantes cegos e, ao conviver, a gente também vai aprendendo coisas. Uma coisa que eu fazia muito, que eles mesmos me disseram, que é você pegar uma folha, apertar de um lado e virar. Por exemplo, você quer desenhar um triângulo, quer que ele veja um triângulo. Aí eu virava a folha, apertava um pouco assim com a caneta, como se você estivesse fazendo um alto relevo. Virava. Aí ele passava o dedinho, professor, entendi. O triângulo é esse. Então, são recursos simples, mas é um recurso, que é você fazer o alto relevo, virar a folha e ele passar, tatear, ele vai saber do que você está falando. Então, fazia isso muito com o triângulo retângulo, né? Fazia o triângulo, virava, aí ele, o ângulo de 90, o vértice A, o vértice B. Então, e fluía, né? O geoplano retangular, a maioria aqui, professores de matemática, conhece, é um recurso, né, fantástico, é um recurso importante para se trabalhar com turmas de ensino comum, não importa as limitações, se tiver aluno com alguma limitação severa, porque o trabalho flui. Essas imagens aí foram tiradas da minha pesquisa, da minha
dissertação, que é uma dos episódios que eu relato lá no meu texto, e 2 alunos trabalhando numa atividade de cálculo de distâncias inacessíveis do 3º ano. E aí tem as mãozinhas aí, vocês estão vendo, né? Na primeira imagem, ele preparou o triângulo, e na segunda, ele está levando a mãozinha aí da sua colega cega, para que ela possa verificar de qual triângulo estávamos falando, né? Para poder depois calcular as distâncias, ver quais eram os lados que tinha medida e qual medida que tinha que ser encontrada. Então, um recurso simples. Eu levava sempre a sala de aula nas aulas de geometria e que usava tanto para os alunos cegos como para os alunos videntes, eles podiam, né, o material estava lá. É claro que os cegos usavam muito mais, né? Mas, e olha, eu vou dizer para vocês, os aprendizes cegos que eu tive o prazer de trabalhar, eles eram muito bons em trigonometria, em geometria, né, que as pessoas consideram tão visual, né? E eles, com os recursos didáticos que a gente sempre levava, com material, eles resolviam as questões, faziam discussões, e, normalmente sem nenhuma dificuldade. Cometiam erros, como os demais colegas, mas eles acessavam muito bem as informações e faziam os cálculos e não tinha problema, né? Era assim, os colegas videntes juntos, todo mundo trabalhando. Esse momento aí foi um momento muito legal da minha pesquisa, que foi quando os cegos e os videntes começaram realmente a interagir, fazer trabalho junto. Então, foi um processo muito interessante. O multiplano. O multiplano foi uma grande descoberta. Logo que eu comecei a trabalhar com aprendizes cegos, no CAP tinha um multiplano que ninguém nunca tinha usado, né? Tanto que aí eu tenho uma foto dele, não vi em folha, depois ele ficou bem desgastado, porque a gente usou bastante. O multiplano foi um material criado pelo professor Rubens Ferronato. Ele é um professor que dava aula para o curso de engenharia e ele se viu diante de um aprendiz cego para ele ensinar cálculo diferencial e integral. E ele, né, enquanto professor preocupado com a inclusão daquele estudante, ele acabou criando esse recurso pedagógico espetacular, que aí alguém pode falar, mas por que é colorido? É colorido porque quando o Ferronato pensou nisso, ele pensou num recurso para se trabalhar em sala de aula, com todos os estudantes. Né? Aquele recurso que o professor levaria para a sala e tanto os estudantes cegos como os demais, todo mundo entraria no jogo, faria a atividade que ele propusesse e tudo bem. Né? Ele tem essa placa e ele tem os ribitezinhos e em cima desses ribites tem, por exemplo, o número 2 e o número 2 em braille. Tudo que pode ser visto pelo aluno vidente, pode ser visto pelo aluno cego. E olha, dá para a gente fazer tanta coisa com esse material. Ele é bem amplo. Você pode estudar praticamente boa parte dos conteúdos de geometria analítica, álgebra, muita coisa, sabe? Aritmética. Eu considero um material assim sensacional. Eu tive a oportunidade de trabalhar assim nas minhas turmas. A limitação que a gente tinha é que na época a gente só tinha um. Então a gente acabava que os estudantes cegos usavam mais que os outros só chegavam, olhavam, conheciam, mas a gente não tinha uma quantidade suficiente para que toda a turma trabalhasse. Mas a proposta é que a turma inteira trabalhe com ele. Né? E não é um recurso de alto custo, então vale muito a pena a escola ter, a sala de recursos ter. Ele está na lista lá dos materiais que podem ser solicitados pela CEDU, lá na lista da CEDU. Então a escola pode pedir para comprar, que tem como comprar, né? Não é uma coisa que não tem acessível e não é caro, né? Igual a linha Braille, por exemplo. Bom, e aí eu trouxe mais alguns materiais. Eu não sei como é que está meu tempo aí. Alguém está controlando meu tempo? Não sei como é que está aí, Diego, mas eu acho que dá para apresentar, né? Depois o Elcio vai apresentar o dele. No período em que eu trabalhei com turmas com aprendizes cegos, eu tive o apoio, além do apoio do CAP, da escola, a professora Ellen, da UFES,
ela foi uma grande parceira. Ela, a professora Bruna, que na época era uma menininha, ainda é uma menininha, mas hoje ela faz parte do IFES de Vitória, professora do IFES de Vitória. Ela trabalhou com a gente, ela na época era estagiária do projeto. E esse é um dos materiais que nós produzimos, né? Uma tabela de dupla entrada para os nossos aprendizes trabalhar em sala de aula. A gente estava trabalhando na época estatística, alguma coisa assim, e aí a gente fez uma tabela para poder ver como é que eles saíam na organização disso aí. E aí, para vocês terem uma ideia, né? Se a gente não aprende a preparar um material dialogando com o aprendiz cego, a gente vai bater, né, de frente, porque o primeiro material que nós produzimos, a gente toda empolgada, produzimos, quando a gente levou, apresentou para eles já falaram logo, né, a dificuldade que eles estavam de fazer a varredura, né, que é passar a mão em toda a tabela. Nós fizemos uma tabela muito grande, ficou uma coisa, e aí nós voltamos, né, murchinha com o nosso material para trás, e aí sim, ao ouvi-los, a eles indicarem, poderia ser assim, aí nós refizemos o material, e ficou esse material aí, que na época foi útil para uma série de atividades que nós realizamos. Uma outra coisa, que isso aí foi uma atividade maravilhosa, que foi um gráfico com imã, né? Isso é um material muito útil, tá? Para quem trabalha com aprendizes cegos. Produzir material imantado. A gente tem muita coisa aí no mercado, tem umas tirinhas, essa tirinha preta aí, ela é imã, né? Então você tem a placa, você corta, faz o tamanho que achar melhor. Isso aí foi uma atividade que nós fizemos com a turma toda, usando esse gráfico, e todos os alunos tiveram a oportunidade de participar, e inclusive os aprendizes cegos, né? Foi um trabalho muito bacana também, que a gente realizou na época desse projeto, dessa parceria com a Aero. E uma outra produção aí que é muito interessante foi um outro recurso didático importante para trabalhar com cego, são as texturas. Então, a gente produzir material com textura, sabe? Tomando sempre o cuidado para não usar texturas que possam arranhar os dedos, que possam machucar. Então, isso tudo a gente tem que ter esse cuidado. Mas não tem coisa melhor para produzir pro material para aprendiz cego do que textura. Você quer que ele perceba que tem uma diferença num gráfico, numa tabela? Use texturas diferentes. E ele vai tocar, ele vai compreender. Isso tudo eu falo da minha experiência, tá, gente? De que eles realmente compreendem bem. Se você preparar um material tomando todos esses cuidados, ele vai acessar as informações do mesmo jeito que os demais colegas. Inclusive, atualmente, na minha pesquisa de doutorado, eu faço essa discussão, né, desse material, de como que teria que ser, ou como que o cego vai entender melhor ou compreender melhor as informações matemáticas de uma tabela, de um gráfico, se é pelo braille, será que é por uma textura? Então, é isso que eu vou estar investigando aí, na minha pesquisa de doutorado. Esse material aí foi produzido juntamente com os cegos e com os estudantes de um projeto que a gente tinha na escola na época. Eu acho que ainda não era o PIBID, agora eu estou na dúvida se já era o PIBID. Mas, enfim, teve uma feira na escola e os aprendizes cegos prepararam o material deles, uma feira de ciências, e esse foi um gráfico com textura, usando jornais e revistas, e eles fizeram questão de colocar tudo o que estava em tinta, foi tudo colocado em braille também, para que... Aí eles falaram, professora, pode ser que algum cego venha visitar a nossa feira, né? Porque a feira foi aberta, veio pessoas de fora, então eles vão ter acesso. Então, esse trabalho aí foi feito com o apoio dos estudantes da UFES, mas com eles trabalhando junto e vendo se o material estava acessível, porque o objetivo era que o material ficasse acessível. Mas o bom disso tudo é que é uma construção coletiva, que é o trabalho que a gente quer, né? Que é incluir mesmo os grupos, o aluno, o estudante cego fazendo um trabalho junto com o estudante vidente e um trabalho com acessibilidade para o cego. Na época, o interesse principal foi esse, né? Fazer um trabalho com essa acessibilidade. E aí foi também um dos materiais apresentados lá na nossa feira de ciências. Vocês veem que
Tem cor? Tem cor, porque para o acesso ao visitante da feira vidente. Mas tem textura, tem escrita em braille para que o cego que visitou, porque a gente teve, agora que eu lembrei, como o CAP funcionava em anexo, o pessoal do CAP trouxe as pessoas, né, que frequentavam o CAP para poder visitar a feira. Foi um momento muito bacana de a gente ver, né, os aprendizes cegos animados, inspirados, e mostrar o trabalho deles, apresentando o trabalho no meio da feira como todos os demais, né? E sendo avaliados, claro, porque a apresentação fazia parte da avaliação. E esse é um material que eu trouxe como exemplo, que é uma produção e que você pode fazer junto com seus estudantes. Você pode propor para a turma, vamos construir um gráfico aqui junto com os colegas cegos para a gente poder trabalhar tal situação. É o entrar no jogo lá que a Denise falou, né, há tanto tempo, que eu acho que funciona muito. Bom, e agora eu passo a bola para o Elcio e depois eu estou aberta para vocês perguntarem, quiserem saber mais detalhes. É muita coisa, né, gente? É uma conversa de horas, né? Mas eu estarei sempre disponível para a gente conversar sobre isso, para poder dar dicas para vocês, futuros professores de matemática, que logo serão os nossos colegas, e professores que já estão na estrada aí. A gente está aqui sempre à disposição. Com vocês. Valeu, Kátia. Então, pessoal, seguindo esse raciocínio das práticas, né, das experiências, dos recursos didáticos, né, para a sala de aula, eu vou apresentar um pouquinho da experiência que eu tive durante a pesquisa de mestrado profissional do programa do CIMAT, e trazer um pouquinho das experiências que a gente desenvolveu, né, junto com um aluno com deficiência intelectual. Era um aluno da IEJA, na época ele tinha 63 anos de idade, era um senhor, e que, por sua vez, tinha uma bagagem muito interessante para discutir junto o conhecimento matemático. E aí, um dos resultados, né, durante a pesquisa, foi a confecção do produto educacional, chamado Tampimática, tampinhas para ensinar matemática, por meio de estruturações que a gente utilizou junto com o próprio material. Então, o Tampimática não é só simplesmente pegar a tampinha, levar para a sala de aula e fazer uma atividade, né? Ela possui uma estruturação, é um material que foi direcionado para o trabalho com esse indivíduo, pensando o pensamento aritmético, mas depois eu vou trazer algumas experiências que a gente conseguiu ampliar para o pensamento geométrico e também para o pensamento algébrico. Ele conseguiu, de alguma forma, né, ser ampliado para outros espaços de sala de aula. Hoje a gente tem alguns colegas fazendo esse trabalho dentro do próprio IFES, onde foi construído esse material, utilizando também a Tampimática, na sala de aula da rede regular de ensino, aqui da rede estadual, né, do Espírito Santo também. Então, assim, foi um trabalho que, de alguma forma, conseguiu ampliar um espaço de construção do conhecimento também. Então, apresentando o material, né, de forma geral, ele é constituído por tampinhas. A gente tem ali embaixo dados, uma sequência de dominó, que foi o que favoreceu a nossa construção inicial. Barbante, utilizamos folha de papel para delimitar alguns espaços, e por baixo de cada uma desses arranjos, né, dos números que estão sendo apresentados de 1 a 10, ele possui uma estrutura que é aquela capa de cima que vem no pente de ovos, no crivo de ovos, né, de 30. Quando a gente compra aquela embalagem com 30 ovos, algum deles tem uma película em cima de plástico que ajuda a fixar e segurar o ovo ali, e isso foi utilizado como um recurso depois para a gente rearranjar a distribuição das tampinhas e formalizar o conceito de número junto com esse aluno. Então, é um material que é acessível, é fácil de encontrar, é fácil de juntar, né, as tampinhas, o material. Acaba sendo uma reutilização de material que poderia ir para o lixo e que, por sua vez, cria um impacto importante para a nossa sala de aula. E esse primeiro ponto de reflexão, né, que às vezes a gente fica pensando, o Kátia até falou, né, a utilização de um recurso didático, ele pode ser algo bem simples, mas que alcance um objetivo muito, muito grande durante a aula, que é criar esse aspecto da acessibilidade, de pensar o conhecimento de uma forma mais amplificada. Então, nesse olhar, né, a gente consegue constituir cada uma dessas ideias a partir da necessidade. E um outro ponto que é relevante é de ouvir o sujeito, né, de conhecer de fato, de entender que circunstância social ele está convivendo, o que ele traz de experiência, e isso nos beneficia no processo de pensar a produção do conhecimento junto com ele. Então, essa distribuição, né, das tampinhas que vocês veem aí, foi algo que surgiu a partir do aluno que jogava dominó, que conhecia o dominó,
que jogava lá na sua pracinha, lá da casa dele, enfim, perto da casa dele com outros colegas, e que essa distribuição, né, que a gente consegue ver, por exemplo, no elemento 4, né, de ser 2 unidades, 2 tampinhas em cima, 2 embaixo, nessa distribuição quadricular, ela já é um olhar inicial de reconhecimento da quantidade 4, né, que aí a gente chama da quantificação 4. E o ato de quantificar, a gente vai ver depois que ele pode ser distribuído, né, pela contagem, pela quantificação ou pela estimativa. E um elemento associado a isso, da quantificação, é o próprio subtizing. Quando você bate o olho na distribuição do 4 e subitamente já consegue reconhecer a quantidade 4. E assim acontece com as outras distribuições que a gente confeccionou junto com o aluno. Então, veja, é uma experiência que surge a partir do sujeito, participante da pesquisa, que muitas vezes está na nossa sala de aula, que o fato simplesmente de ouvir, conversar, estar aberto a entender o que ele já conhece, nos beneficia num processo, enquanto professor, de propiciar um espaço de aprendizagem um pouco mais coletivo, num cenário investigativo, numa produção coletiva de igualdade, como o Olin coloca lá atrás. Então, vamos lá para as experiências, né? Só contextualizando, o Tampemática, então, foi constituído dentro de uma pesquisa de mestrado profissional, atribuiu discussões associadas à deficiência intelectual e ao pensamento aritmético, aconteceu no cenário do programa de formação associado à EJA, o ProEJA, Programa Profissionalizante, que esse aluno, por exemplo, cursava o curso técnico de turismo, guia de turismo, e que, por sua vez, estava no cenário, né, de sala de aula, conceituando inicialmente ainda as ideias do pensamento aritmético, trazendo o conceito de números, operações elementares e a própria constituição de número em si, junto com as 4 operações elementares. A gente atribuiu também uma discussão junto à educação matemática crítica, inspirada principalmente pelo Olli, e depois a gente trouxe as discussões do campo da discussão do pensamento cognitivo, junto com o método funcional de estimulação dupla e observação livre, que foram os métodos de trabalho que a gente utilizou na pesquisa, principalmente estimulados por Vygotsky nas discussões da teoria histórico-cultural. Então, esse próprio método, né, funcional de estimulação dupla é um método proposto por Vygotsky, que a gente utilizou durante o desenvolvimento da pesquisa. Vamos lá, vou apresentar 3 cenários iniciais que aconteceu na investigação. Todos esses cenários estão relatados na pesquisa e foram atividades consolidadas depois apresentadas no próprio produto educacional, que é livre, é disponível, é gratuito, é uma pesquisa produzida por meio de incentivo público. Então, ele é um material público que pode ser utilizado em sala de aula, né? Então, fica aberto, assim como o material da CAT também, acredito que foi uma pesquisa pública que também é um investimento público, e por isso que a gente às vezes fala, né, dessa luta, desse movimento que a gente precisa ter para os nossos espaços educacionais, principalmente pensando, né, agora na educação matemática inclusiva, que é o tema da nossa discussão. Então, o primeiro movimento que a gente fez junto com o aluno foi entender o que ele sabia, o que ele já trazia sobre a quantificação e representação numérica. E aí, quando a gente fala dessa diversidade de conceitual, ela está associada a diferentes perspectivas de olhar um número. Então, quando a gente representa o número 3, a gente pode usar o numeral 3, com a escrita 3, a quantificação do elemento 3, a escrita, né, por extenso do elemento 3, TRES, com a linguagem que a gente usa, ou pelo elemento 3 em Libras, ou a língua que a gente esteja utilizando, ou ainda pela língua em Braille. E quando a gente olha para a representação no concreto, isso tem uma diversidade ainda maior. Pode usar um material concreto, pode usar os dedos das mãos, pode usar uma representação por desenho, uma representação pictórica, utilizando tracinhos, enfim. Essa diversidade relacionada ao elemento 3, né, ao número 3, é o que valoriza essa constituição do conceito associado ao número 3. E aí, quando a gente pensa, então, essa diversificação conceitual, a gente pensa as diferentes formas de representação do número. E aí isso aparece durante a pesquisa. Quando a gente quantifica, quando a gente representa, quando a gente escreve, quando a gente dialoga e conversa, em que contextos sociais a gente utiliza o número 3, por exemplo. Então, essa primeira imagem da esquerda era um elemento de quantificação que a gente estava trabalhando. Era uma atividade bem simples, no sentido de que a gente estruturava, tinha uma estrutura, um pedaço aí dessa cápsula, né, da embalagem de ovos, e o aluno precisava separar quantas tampinhas seriam necessárias para preencher essa estrutura, sem faltar e sem sobrar tampinhas, e colocar a quantidade ali dentro desse círculo delimitado por um barbante. Então, um comando é simples, mas o ato de pensar essa atividade, ela acaba nos surpreendendo em alguns movimentos, e ele que, de fato, vai trazer entendimento da quantificação.
Então, primeiramente, o aluno pegou um punhado de tampinhas, colocou dentro do círculo e não contou, não quantificou a quantidade, sobrou algumas tampinhas. Ele viu que sobrou, tirou as tampinhas, voltou novamente, colocou um pouco menos e aí faltou tampinhas. Aí ele parou, tentou contar a quantidade de espaços na estrutura inicialmente que ele tinha e aí quantificou por meio da contagem, contando mais de uma vez a quantidade de espaços, portanto, colocando uma quantidade a mais de tampinhas. E, por sua vez, a quarta tentativa, ele conseguiu selecionar a quantidade exata e preencheu corretamente a estrutura. Então, a princípio, parece um desenvolvimento que é algo direcionado. Conta e coloca a quantidade. Mas a que ponto nós estamos conversando com o nosso aluno de entender aonde está o desenvolvimento conceitual até o momento? Então, esse fato de entender aonde o aluno está e para onde a gente quer levá-lo, né, no sentido da construção do conhecimento ou que tipo de experiências eu propicio para ele durante minha aula de matemática para que ele possa pensar e construir esse novo conceito associado ao desenvolvimento. Então, esse tipo de exercício é um movimento que a pesquisa propiciou durante a reflexão enquanto pesquisador, mas que hoje a gente consegue pensar na nossa sala de aula em outros aspectos. Então, quando eu vou olhar para o meu aluno autista dentro da sala de aula, que tem uma dificuldade muitas vezes comunicacional, o que eu preciso fornecer, o que eu posso levar para a minha sala de aula para tentar atraí-lo de alguma forma, ou propiciar um espaço de pensamento para a construção do conceito, ou ainda para o meu aluno surdo, que às vezes tem uma dificuldade na comunicação pela própria linguagem. Então, como é que isso é articulado? Ou para o meu aluno cego, enfim. Essa diversidade, ao se pensar uma sala de aula, é o que a gente pensa associado à representação de uma matemática, de uma educação matemática inclusiva. Então, só para fechar essa primeira parte, a quantificação e a representação numérica, ela está associada a essa diversificação que muitas vezes passa pela simbologia, pela representação do concreto, pela utilização dos dedos das mãos, pelo pensamento abstrato, e essa discussão dialógica que é o grande ponto de conhecer aonde esse sujeito está, qual tipo de ferramenta ele utiliza, o que é bom para que ele possa aprender, e aí quem vai falar que é bom ou não é ele, no sentido da experimentação dele. Então, é nesse sentido que a gente precisa estar um pouco mais sensível à nossa sala de aula. A segunda experiência está associada ao campo aditivo, e a gente trabalhou as ideias associadas à adição e subtração, pensando isso inicialmente num contexto social onde ele estava inserido, e aí entra, por exemplo, um questionário sobre as informações sociais de onde ele está inserido, socioeconômico. Ele vai falar sobre o número de pessoas que residem na sua casa, qual renda familiar, onde mora, quantos pavimentos tem na sua casa, enfim. E aí esse tipo de relação numérica que aparece nesse questionário está associado a uma primeira interpretação de onde vão aparecer esses conceitos numéricos, né? E aí, ampliando, então, essa ideia para o campo aditivo, a gente entra nessas operações de adição e subtração. Então, inicialmente, a gente já tem constituído a representação de número, a quantificação está consolidada, e aí a gente avança para o campo operacional. E aí, no campo aditivo, a gente tem essas diferentes representações. Então, quando a gente pensa o campo aditivo como uma ideia de juntar relacionada à ideia de adição, eu posso colocar uma quantidade selecionada nos dedos da mão, por exemplo, 4, como a imagem do meio, e 4 elementos na outra mão. E ao fato de juntar todos os elementos, eu quantifico do primeiro até o último, efetuando uma contagem, quantos elementos foram juntados nessa quantificação. Uma outra ideia associada ao pensamento aditivo é a ideia de acrescentar. Eu já tenho 4 elementos em um determinado espaço e coloco mais 3, eu coloco mais 5, associado junto com esse elemento. Então, a contagem ela parte do elemento 4 e aí continua 5, 6, 7, 8, 9, até chegar na quantificação final. Então, são diferentes representações do campo aditivo associadas à ideia de adição que permitem com que o sujeito conceitue a ideia de adição de diferentes formas. Isso aparece nos materiais concretos utilizando o tampa mágico, por exemplo. Então, a primeira forma que ele faz isso é juntando, coloca 4 tampinhas na mesa, mais 4 tampinhas, junta todo mundo e conta todas elas. O segundo movimento, ele coloca 4 tampinhas sobre a mesa e acrescenta uma a uma até os outros grupos das 4 tampinhas, quantificando, então, 4 que ele já tinha, 5, 6, 7, 8, acrescentando a sequência numérica. Então, ao final, esse pensamento ele constitui uma representação de um conceito abstrato, que é a adição. Mas, por sua vez, ele pode ser representado pelos dedos das mãos
pelo material concreto, pela representação pictórica, que é o que ele desenha em alguns elementos ali, por exemplo, a última figura à direita, ao fazer a adição 4 mais 3, e chega no elemento 7, colocando 4 bolinhas, mais 3 bolinhas e contando todas elas ao final. E também quando ele atribui a essa escrita a representação numérica do numeral 4, somado, adicionado com 3 igual a 7. Então, essas diferentes representações escrita, simbólica, do concreto, do material, do sensível, né, do sensorial, junto com o abstrato, é o que constitui esse pensamento relacionado às ideias de quantificação. E aí, na subtração, vão aparecer conceitos, né, de retirar, de comparar quantidades, de ver onde tem mais, onde tem menos, a representação de que isso gera sobre uma determinada experiência e como isso é constituído no campo da pesquisa e também na sala de aula. A gente percebeu durante esse desenvolvimento que alguns conceitos eles aparecem inicialmente pela própria estrutura e experimentação do sujeito. Então, por exemplo, a ideia de juntar já era algo consolidado por ele, mas a ideia de acrescentar ainda era algo em construção durante a pesquisa e que foi evoluindo durante o tempo, assim como a ideia de retirar e a ideia de comparar quantidades junto ao campo da subtração dentro do campo aditivo. Só o último detalhe, a gente vê aí a representação do dominó novamente, que era o material que ele conhecia, que aparece associado ao tampimática, e a representação dele também em diferentes espaços, junto com o desenho, junto com a utilização ao encaixar uma peça com a outra, e junto com a representação numérica de 4 elementos em 4 bolinhas, que ele faz essa transição. Então, além de conhecer essas diferentes representações, a transição entre elas é o que também nos aponta essa representação de diferentes olhares sobre o mesmo conceito. E aí que vai trazer essa perspectiva, né, de um conceito mais consolidado a partir dos diferentes olhares sobre ele. E aí nós chegamos numa terceira experiência. Até então, a segunda e a primeira experiência foram desenvolvidas em particular com esse aluno. No primeiro momento, né, que a gente poderia chamar de momento zero, foi um ambiente de observação desse sujeito em sala de aula, desse participante da pesquisa em sala de aula, entendendo qual é a relação dele com o professor, com os outros colegas em sala de aula, o que ele desenvolvia durante as aulas de matemática. E aí uma das ideias que a gente tinha inicialmente é que ele sempre respondia as perguntas do professor depois que todo mundo falava, como se ele estivesse repetindo o que todo mundo falava. E aí uma ideia será que ele está pensando um pouco mais lentamente e também está pensando, ou ele só está repetindo o que os outros estão falando durante a aula? E aí veio que a gente começou a pensar durante a pesquisa como um movimento de desenvolvimento da autonomia. O que a gente pode oferecer para esse aluno para que ele seja um pouco mais autônomo? No sentido de pensar individualmente, também coletivamente, mas que possa apresentar o seu raciocínio durante as aulas de uma forma se expondo esse próprio raciocínio, né? Então, quando a gente articula esse pensamento, né, pensando em desenvolver um conceito, a gente também busca desenvolver outros aspectos das habilidades desse sujeito durante a pesquisa. Então, enquanto habilidade comunicacional, enquanto oralidade, enquanto escrita, a forma de organizar determinados dados, que também está associado ao pensamento matemático. E essa última operação, relacionada ao campo multiplicativo, pensando a multiplicação e a divisão, foi uma atividade que a gente desenvolveu no laboratório de ensino de matemática, onde a gente levou essas tampinhas e a gente estava trabalhando conceitos relacionados à área e perímetro. Até então, o currículo prescrito do aluno não trazia as partes elementares de operação do campo aritmético, pensando números e operações básicas, porque isso era visualmente entendido o nível fundamental ainda da EJA no fundamental. Na EJA, né, do ensino médio, que é esse profissionalizante qual o aluno estava participando, já começava-se a discutir as ideias de operação a partir da potenciação e daí para frente, pensando na operação de radiciação, de potenciação, caminhando depois para o pensamento geométrico no campo de área e perímetro. E aí, nesse movimento, então, de sala de aula, é um cuidado que a gente precisa entender. Que mesmo o nosso aluno não estando diretamente ligado ao conceito ou currículo prescrito do nível modalidade que ele está inserido, a gente precisa, muitas vezes, pensar na adaptação curricular que eu tinha comentado lá no início da nossa fala, de tentar trazer os elementos iniciais, de conhecer a que nível ele está trabalhando aquele determinado conceito, ou até que ponto esse conceito está consolidado de fato, para depois propiciar, então, uma conexão, de fato, com
o conhecimento por escrito que está alinhado ao currículo da modalidade do ensino do nível que ele está inserido. E aí a gente chega nesse ponto de encontro, que é uma atividade desenvolvendo o conceito de área e perímetro, onde toda a turma participava, toda a turma estava articulando essa discussão conceitual, e aí eu acho que vem o grande ganho, né, quando o Oli fala sobre essa investigação coletiva. Essa imagem ela fala muito, né, que é a questão de que nós temos um grupo de 5 pessoas trabalhando, registrando a produção do conhecimento que é sobre o cálculo de área de uma figura retangular, e que a discussão sobre as diferentes experimentações inclui também um aluno com deficiência intelectual nesse grupo. E aí essa diversificação, dessa troca junto na investigação coletiva, é que cria um cenário investigativo para a produção do conhecimento, que vai trazer, então, esses diferentes olhares, essa diversidade, com o olhar do outro, a partir da experiência que ele traz na sua perspectiva de vida, trazendo, então, uma contribuição de como pensar um conceito matemático. E aí, nessa troca dialógica, é onde todos nós somos beneficiados, né? E aí falo todos nós, porque nós, professores, aprendemos muito quando a gente vivencia esse espaço plural, onde todos podem falar, onde todos podem trazer as suas contribuições, e aí mostrar, olha, eu pensei assim, acho que se eu organizar dessa forma fica mais fácil. Mas se eu contar a primeira coluna que tem 2, multiplicar por 3, eu chego no 6, que é a quantidade de elementos que eu tinha nesse retângulo. Então, assim, essa discussão coletiva é o que beneficia durante o processo. E aí o aluno com deficiência intelectual também se envolveu nesse processo, também colocou o seu modo de raciocínio. Muitas vezes precisa-se pensar no concreto um pouco mais detalhado inicialmente, para depois chegar nessa fala oralizada, direcionado ao que ele estava pensando sobre o conceito abstrato, mas que o registro aparece também pensando em diferentes conceitos que a gente está atribuindo durante a sala de aula, durante a proposta de sala de aula. Então, é um espaço plural que eu acho que ele representa isso, e para além disso, né, essa experiência poderia ser feita em outros espaços, em outras modalidades de ensino, também pensando no conceito de área. E aí aparecem essas outras possibilidades, que eu tive experiências depois na sala de aula do ensino médio regular, onde algumas vezes tinha-se alunos com deficiência, outras vezes não, mas que foi uma atividade desenvolvida com todos os alunos, onde a gente trabalhou, por exemplo, a primeira imagem, demonstração do Teorema de Pitágoras, a segunda imagem a gente está trabalhando numa planta baixa de uma casa, e que aí tem as subdivisões, né, dos cômodos, de sala, banheiro, cozinha, eles precisavam calcular a área para compra de azulejo, ou a quantidade de metros de parede que teria, que está associado ao conceito de perímetro, e uma terceira ideia que está associada aos conceitos de progressão aritmética, de números figurados, que também traz essa articulação da utilização de padrões no campo da aritmética. Então, assim, são diferentes experiências que surgem a partir da pesquisa e que depois vão sendo aprimoradas em outros espaços, em outros ambientes, em outras experiências onde são beneficiados. Então, a gente tem um benefício diretamente com a articulação durante a pesquisa, mas que beneficia a aprendizagem posterior de outros grupos, de outros espaços, que nos presenteiam, né, enquanto professor, de pensar em outras experiências para as nossas salas de aula. Bom, a experiência geral da pesquisa foi essa. Eu acho que para a gente caminhar agora, né, Kátia, para fechar, pode passar, para a gente caminhar para fechar aqui alguns elementos conceituais, a gente vai trazer 4 imagens associadas ao desenvolvimento da perspectiva, né, de quando a gente fala de educação matemática inclusiva, e que essas imagens falam muito, né? A primeira imagem é uma árvore que possui frutos, e apenas tem 2 crianças abaixo dessa árvore, e apenas uma criança está recebendo esse fruto, né? Se a gente faz uma análise com o fruto do conhecimento, apenas o conhecimento só está chegando a apenas uma delas. E aí, então, a gente tem um cenário clássico de desigualdade. Uns aprendem, outros não, e ficam esperando, né, isso acontecer. Quando a gente trata todo mundo igual, a gente oferece a mesma ferramenta, que é o caso dessa segunda imagem. Agora a gente oferece uma mesma escada para ambos, porém, só um deles continua colhendo o fruto do conhecimento. O outro ainda não está acessando a esse conhecimento. Então, nem sempre a igualdade é suficiente para pensar um atendimento educacional especializado ou uma aula um pouco mais inclusiva. E aí vale a pena refletir que esse conceito de igualdade apresentado é diferente daquele conceito de igualdade que o Oli fala lá atrás, que é pensar indivíduos com a mesma representação social, enquanto possíveis de aprender a ensinar matemática no contexto do texto, e aqui a gente está oferecendo a mesma ferramenta, que é uma outra ideia. Por terceiro ponto, né, a gente tem a equidade,
onde a gente dá ao sujeito o que ele precisa para alcançar o fruto do conhecimento, porém, pela própria imagem, né, a gente deu uma escada um pouco maior para ele nesse sentido. Isso não quer dizer que sempre ele vai precisar de mais ferramentas que o outro, mas uma ferramenta talvez acessível, mais adaptada, direcionada para o que ele realmente precisa, e aí acessando isso de uma forma direta. E aí as tecnologias assistivas vão ser eficientes nesse processo, desde que elas sejam adequadas para o que o sujeito precisa. Então, por que eu vou levar uma lupa, por exemplo, para um aluno cego? Não faz sentido. Por que eu vou levar, sei lá, um material texturizado de uma forma ampliada apenas para o meu aluno cego e não vou oferecer isso para os meus outros alunos também experimentar? Então, a perspectiva inclusiva ela é uma ideia que oferece a todos esse ambiente. Às vezes, o direcionamento precisa ser um material mais direcionado, utilizando um material um pouco mais colorido ou menos colorido, né, dependendo do aluno autista, ou da relação que a gente tem com o nosso aluno com deficiência, de um material um pouco mais concreto ou não, enfim, de uma coordenação motora e um lápis um pouco mais espesso para que aquele aluno que possa estar utilizando durante a escrita na sala de aula. São todas algumas reflexões que aparecem enquanto recursos didáticos para nos auxiliar na sala de aula. Então, pensar a equidade é pensar talvez qual a melhor ferramenta. E, por fim, acho que é o grande sonho, né, que nós temos, que está associado à educação matemática inclusiva, é a questão da justiça, de oferecer, então, um espaço onde todos possam acessar a partir das suas dificuldades, ser quem ele é de fato, mas que possam acessar o conhecimento e envergar essa árvore para que todos possam acessá-la. É um grande movimento, é difícil de fazer isso, mas que, por sua vez, a gente não pode se acomodar também enquanto professor, né? A nossa experiência precisa estar aberta a trazer essas dificuldades para a nossa sala de aula, entender que elas existem e, a partir daí, pensar em possibilidades para o nosso trabalho. Kátia? Comigo agora? Pode ser. Eu acho que a gente pode finalizar com essa imagem. Tem mais uma outra aqui que eu queria... Pode ser, Tiago? Só para concluir, eu acho que é importante a gente aproveitar para dar, né, um alerta com relação ao capacitismo, né? É um termo usado para descrever a discriminação e a opressão contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas pessoas. Então, não estigmatizar, né? Que, infelizmente, é o que a gente vê muito aí, não apontar, não encarar pessoas com deficiência na rua, não se aproveitar de vagas e recursos, como filas preferenciais, né, as vagas de trânsito, não infantilizar pessoas com deficiência e não usar termos pejorativos, né? Enfim, eu acho que é uma forma de nós contribuirmos para o combate ao capacitismo. E a gente traz também uma última reflexão aqui, que eu acho que é muito importante para nós, educadores, para os futuros professores que estão aqui presentes nessa nossa conversa. Enquanto nós, educadores matemáticos, continuarmos pensando na padronização, na normalidade e idealizando discentes homogêneos, não conseguiremos avançar. Precisamos começar a transformação por nós, pois todos os nossos alunos devem ser incluídos e não percebidos ou ressaltados por suas particularidades. Por que pensar em adaptações, sejam elas curriculares ou de materiais didáticos, somente quando aparece alguém diferente que tínhamos planejado? Porque o considerado diferente, por que o considerado diferente não se encaixa em nosso planejamento se ninguém é igual a ninguém? Precisamos mudar nosso olhar. Não preciso nem comentar, é uma reflexão importante que o Elcio falou, eu também concordo. Quando a gente começa a abrir essa visão em relação à inclusão, a gente começa a cuidar de detalhes. E tudo o que a gente precisou adaptar, ou não vou falar adaptar, mas precisou pensar nas nossas planejamentos e recursos, são importantes para todas as nossas aulas, para todos os nossos alunos. E não é um aprendizado que amplia o nosso fazer. A gente começa a enxergar nossas turmas, nossos alunos, com mais cuidado.
né? E lembrar que somos todos diferentes, os 30 e poucos alunos, mas a gente, que é mais um diferente ali, temos as nossas limitações, e não podemos pensar só quando eu vou fazer um material quando eu tiver alguém. Não. A gente tem que pensar na inclusão como um todo. Né? Essa é uma ideia que tem que ficar, que fica. Sim, só para aproveitar, Kátia, essa ideia também, né? Aproveitando a diversidade, primeiro essa questão de que a gente é diferente, né? Que está apresentada no slide. Mas essa diferença também vai trazer uma ideia em relação às nossas identidades, e aí eu acho que é um ponto até para ampliar. Hoje a gente estava falando sobre experiências que a gente vivenciou associadas a alunos com deficiência, mas que, de forma geral, a educação especial, né, envolvendo também um grupo de altas habilidades, os alunos autistas, também traz outras diferenças associadas à própria ideia sensorial. Mas um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a educação matemática inclusiva, ela pensa para além da educação especial. E aí, quando a gente olha para essa constituição de identidades, a gente vai falar sobre questões étnicas, raciais, culturais, religiosas, questão de gênero. Hoje, por exemplo, a gente tem visto um número crescente de alunas e alunos trans chegando na sala de aula, ou não binários, enfim. Essa questão ela está sendo ampliada para os nossos aspectos, pensando na educação matemática inclusiva. A EJA, por exemplo, tem recebido, já recebi, mas hoje tem um olhar um pouco mais aguçado para senhores e senhoras, para pessoas, né, idosas que estão chegando na sala de aula, retomando seus estudos também. Então, assim, são públicos que têm aparecido, assim como grupos quilombolas, né, questão da cultura indígena associada a isso, a representação de outros grupos de estrangeiros nas fronteiras, por exemplo, do Brasil. Então, a gente tem outros grupos que também precisam ter esse olhar aguçado, cuidadoso, sensível, pensando a inclusão. Então, para além da educação especial, essa construção da identidade coletiva, né, também, ela se torna importante, ela se torna fundamental, e eu acho que esse é o grande ponto para a gente pensar a educação matemática inclusiva. E com isso que a gente pode, acho que, né, encerrar a fala, pensando nesse aspecto um pouco mais amplo. Mais uma vez, agradecer o convite a Thiago e Tiengo por propiciar esse espaço, né, de estar junto, de estar discutindo, de estar refletindo sobre essas experiências, né, nas práticas pedagógicas, nas práticas de pesquisa. E eu acho que o Residência Pedagógica é um espaço plural para isso, é um espaço de experimentação. Conheço a sala de aula da Kátia, ela conhece a minha sala de aula também, a nossa forma de trabalho, e tenho certeza que a gente tenta sempre abrir ao máximo esse espaço para que os alunos possam experimentar também algumas dessas nossas dificuldades, mas pensando na sua formação, né? Para que logo mais sejam os nossos colegas de sala de aula e que possam estar com a gente cooperando também nesse cenário educacional. Ok, Kátia, Elcio. Agradecer, Diego, rapidinho, né? Só complementando, agradecer a presença de todos, e a gente está pronto aqui para aguardar algumas questões que possam vir, né? Então, antes de a gente passar para as questões, a gente quer reforçar o nosso agradecimento a vocês. Eu e o Charles estamos muito gratos pela presença de vocês nessa discussão do dia de hoje. Lembrando que nós estamos trazendo aqui alguns aspectos da educação relacionadas à pesquisa de vocês, de como que a pesquisa de vocês, né, relaciona com a educação da pessoa com deficiência, observando os materiais, mas como vocês mesmos destacaram na fala, a gente ao falar da educação das pessoas com deficiência ou do uso de materiais junto às pessoas com deficiência, não significa dizer que nós estamos excluindo os demais participantes da sala, muito pelo contrário. Qualquer material que se trabalhe, pensando numa criança cega, numa criança com deficiência intelectual, numa criança surda ou numa pessoa que tenha qualquer outro tipo de comprometimento, nós estamos pensando num material que atenda esta criança, esta pessoa e as demais pessoas presentes na sala.
E a inclusão ela só se efetiva a partir do momento em que todas as pessoas, todos os estudantes, estão numa mesma dinâmica de trabalho, a partir do momento que essa dinâmica se efetiva para todos e não para um grupo específico. A partir do momento que ela é criada separadamente para determinado grupo, alguém está excluído do processo. Isso não é inclusão, né? Mas vocês trouxeram isso e deixaram isso bem evidente na fala de vocês, e eu acho que isso é muito, muito bacana. Um outro aspecto que eu queria destacar é a fala de que a educação matemática inclusiva, na atualidade, ela é trabalhada tendo em vista a justiça social, porque a gente saiu de um lugar em que o professor de matemática, o principal objeto de trabalho dele era a matemática, e a gente chega num lugar em que o professor de matemática ele pensa primeiro nos estudantes que estão na sala de aula, para que, a partir disso, ele pense uma matemática que atenda a esses estudantes, às necessidades desses estudantes. Então, o meu olhar principal é para aquelas pessoas que estão ali. E depois pensar a matemática para atender a essas pessoas que estão neste processo, naquela sala de aula especificamente. Bom, a gente tem algumas perguntas e vamos aqui. Eu vou começar com uma ordem que está aqui no chat. O Daniel Azevedo Costa, ele pergunta o seguinte: pensando na educação matemática de uma forma mais geral, como as ações afirmativas destinadas à entrada dos alunos com deficiência e de diferentes origens culturais nas universidades, colabora com a educação inclusiva? Esta forma de incluir estes alunos no ensino superior é justiça social? Como ele não indicou alguém para responder, a gente abre para o Elcio, a gente abre para a Kátia. Posso começar. Essa política pública, né, hoje a gente tem a política destinada a isso, né, a relação de acesso ao ensino superior por meio de cotas e por meio de ações afirmativas, ela é um dos movimentos para a acessibilidade, mas incluir ainda a gente está um pouco distante desse movimento, né? Hoje a gente tem pesquisas que direcionam essa prática, né, de entender o quanto dos alunos entram na universidade por ações afirmativas e o quanto deles permanecem e conseguem concluir o curso posteriormente. E aí a gente vê que há uma discrepância, que a política pública de acessibilidade ao ensino superior por meio das cotas, né, ela acontece, ela aparece, e ela é muito importante de estar ali, mas, por sua vez, faltam-se ainda outras políticas de permanência e desenvolvimento durante a própria curso superior. Então, um acompanhamento posterior disso é o que cria ainda um obstáculo, que ainda é um gargalo durante esse desenvolvimento. Mas, certamente, ambas, né, pensando nesse aspecto da formação, caminham para uma justiça social, mas que precisam ainda de serem repensadas, talvez, para um complemento ou suplemento posterior durante o acesso ao curso superior. Então, nesse sentido, elas são importantes, elas valorizam esse aspecto, estão nesse cenário, mas que ainda precisam buscar, eu acho, né, outras ferramentas de ampliação de permanência e êxito na própria universidade. Eu prefiro, eu acho que o que o Elcio falou já está bem colocado, a gente vai alternando, tá, Elcio? Acho que é melhor, até para a gente aproveitar mais e poder responder todas as questões, pode ser? Então, vamos lá. A Luana pergunta o seguinte: durante os anos, a educação matemática inclusiva teve alguns avanços, porém, ainda há muitos desafios pela frente. Dentre esses desafios, qual vocês julgam o mais urgente de ser superado? Bom, Luana, agradeço pela questão, é uma questão importante. Eu, particularmente, eu vejo assim que a gente avançou muito e, infelizmente, quando chegou a pandemia, parece que deu uma
uma estagnada, essa coisa, todo esse processo que nós tivemos que enfrentar com a pandemia. A gente sabe que, infelizmente, a pandemia ela ampliou um pouco mais essa exclusão, né? E a gente acabou tendo que, boa parte dos nossos estudantes com algum tipo de comprometimento mais severo, acabaram ficando meio que excluídos do processo, né? Mas isso aí é uma outra discussão. Mas o que eu vejo? Eu vejo que ainda precisamos, Luana, de que os professores abracem mais essa causa, sabe? Que os professores, eu vejo que o desafio ainda está em nós, professores, nos vemos os primeiros a colaborar e contribuir com esse processo, né? Eu estou falando da minha experiência, tá? Eu vou responder em relação à minha experiência nas escolas. A gente vê que é um grupo pequeno ainda que abraça a inclusão, que insiste em, não, aquele menino está ali parado, eu não quero ver ele parado, o que a gente vai fazer? Cadê o profissional que vai para a gente discutir? Então, eu vejo que esse movimento dos profissionais, dos professores de matemática e professores que ensinam matemática, ainda precisa ser fortalecido. Eu acho que isso é um desafio, é o primeiro desafio que precisa ser superado. Porque aí a gente vai ter um grupo muito grande de professores empenhados e aí as outras coisas vão sendo superadas. É a minha visão, tá? Não sei se o Elcio gostaria de dizer mais alguma coisa. Eu acho que é um movimento que a gente, enquanto professor, né, precisa entender, que é um aspecto da nossa profissionalização mesmo. E, felizmente, hoje a gente tem aumentado, né, na formação inicial, né, durante o curso da licenciatura, disciplinas que são direcionadas, né, para isso, né, não fica só na diversidade e inclusão, que era uma disciplina básica, e Libras, né, que são 2 temas direcionados. Hoje a gente tem outros movimentos para que outras disciplinas possam aparecer, mas que, sobretudo, acho que o que fica dessa formação é que a gente nunca vai sair preparado para lidar com todas as situações da sala de aula, né? Freire já dizia que a gente não se forma professor instantaneamente, né? É na prática de ser professor que a gente vai se formar como professor. E eu acho que a ideia é estar sensível, estar aberto a conhecer a esse espaço da sala de aula, não só para o aspecto da inclusão, mas também para outros aspectos, né, dos métodos de ensino, da parte didática, de ouvir o sujeito, de lidar no campo da gestão educacional. Então, são todos aspectos, né, que a gente vai ganhando isso com a prática durante o tempo, durante as nossas experiências. Eu vou aproveitar que as 2 próximas perguntas, eu acho que elas têm, de alguma forma, uma ligação, então eu vou fazer as 2, e aí, né, acho que facilita, inclusive, a discussão que vocês vão fazer na resposta. O Guilherme pergunta o seguinte: a inclusão na educação matemática de alguns pode ser a exclusão de outros? Se sim, como podemos perceber e evitar que isso ocorra? O João Vitor, ele nos traz a seguinte questão: como vocês veem o cenário atual da educação inclusiva de pessoas com deficiência? E no contexto em que, por lei, pessoas com deficiência podem frequentar escolas consideradas, entre aspas, normais, porém ainda há um número pequeno de pessoas qualificadas, capacitadas para auxiliarem essas pessoas com deficiência. E antes de passar para vocês, assim, que bom, João Vitor, que você acha que a escola está atendendo bem as pessoas que não têm ou que não apresentam nenhuma deficiência, né? Mas vamos lá, eu vou passar então para vocês responderem essas questões que são apresentadas aqui. Elcio? Já está em choque, Kátia? São perguntas boas essas, impactantes, né? Então, acho que um pouco caminhando pelas experiências que a gente tentou trazer aqui hoje, quando a gente pensa, né, no material para a sala de aula, é tentar pensar para que todos possam estar participando da aula de alguma forma.
E para que a gente possa oferecer esse material, a gente precisa conhecer quem são os nossos alunos, né? A gente precisa saber quem eles são. Muitas vezes, a gente chega na nossa sala de aula e se depara com um aluno surdo, com um aluno com deficiência, cego, enfim, porque a gente acaba não tendo esse apoio pedagógico, pelo menos essa experiência que a gente tem vivenciado na secretaria, muitas das vezes elas chegam nesse ponto de ser surpreendido por não saber que aquele aluno estava ali. Mas, por outro lado, a gente também não pode esperar que esse aluno chegue na nossa sala de aula para que a gente possa mudar a nossa postura enquanto professor. Então, acho que um primeiro parâmetro, né, pensando em inclusão de forma geral, é pensar em um material que possa acessar a todos. A gente sempre vai conseguir fazer isso em todas as nossas aulas durante o ano letivo? Não. Mas a gente precisa estar atento ao que eu posso oferecer enquanto professor. Estabelecer uma comunicação direta com esse aluno, entender qual desenvolvimento ele está fazendo. Muitas vezes eu vou ter que trazer uma tarefa direcionada para a sala de aula de uma forma mais ampla e talvez sentar lá junto com aquele aluno com deficiência, do lado dele, ver o que ele está desenvolvendo, qual tipo de trabalho que a gente possa desenvolver, conversar diretamente a ele, ou junto com o intérprete, saber como é que está a comunicação, o aluno surdo está entendendo o que eu estou falando, o que é que eu posso melhorar durante a minha aula, está faltando o que na minha aula para eu chegar até aquele aluno. Eu acho que a gente não pode se negar a ver aquele sujeito na nossa sala. Então, esse é o primeiro movimento que nós precisamos entender e que está dialogando junto com a pergunta do João, né, de propiciar um espaço formativo. Infelizmente, né, só recentemente a gente tem visto esse número crescente de alunos com deficiência chegando na nossa sala de aula, hoje no ensino superior, bem mais recente ainda, mas que na nossa própria formação mesmo, a gente começa a repensar sobre essas práticas. E aí, talvez até na geração mais recente da formação de licenciandos, de ter um aspecto formativo, de ter durante a sua própria educação básica, ter convivido com um aluno com deficiência ou um aluno atendido por educação especial. Hoje, por exemplo, já recebo residentes e estagiários de sala de aula que falam que durante a sua própria formação inicial ou até durante a sua formação básica, teve o aspecto de poder vivenciar junto com outros colegas a convivência com um aluno cego, com um aluno surdo, e que isso favoreceu ele entender também o aspecto social da formação, e que depois vieram fazer licenciatura, né, de matemática ou outras licenciaturas. Então, acho que esse espaço ele acaba sendo um pouco cíclico nesse sentido, no sentido de que você convive inicialmente, passa por um aspecto de formação e volta para a sala de aula. E aí, esse aluno chegando nesses espaços, ele vai nos movimentar também, ele precisa nos movimentar. A gente, na verdade, precisa nos movimentar e se incomodar com esse espaço formativo. Então, acho que essa questão da educação inclusiva, da questão da educação matemática inclusiva, ela é uma questão de formação que está em processo, ela vai continuar em processo, mas que nós, enquanto professores de matemática, precisamos estar abertos a participar desse processo formativo também. Eu, por exemplo, não tive nenhuma experiência ainda direta com um aluno cego, mas eu já convivi com outras experiências, com outros movimentos, conversando com o CAT, com outros professores, de saber, olha, esse tipo de trabalho, eu vou ter que estar atento a isso. Eu preciso buscar isso e não vou esperar chegar um aluno cego na minha sala para começar a movimentar. Eu preciso movimentar antes disso. Então, nesse espaço de formação que eu acho que a gente tem discutido, tem pensado. Seu áudio, Cátia. A bateria está acabando aqui, mas eu vou dar tempo de eu falar e vou colocar para carregar. Eu concordo com o que o Elcio falou. Essa coisa de pessoas qualificadas, né, é complicado, porque o que acontece? Agora que a gente está começando a ter algumas disciplinas, mas eu vejo muito mais, foi o João, né, que perguntou, e o Daniel, eu vejo muito mais o fato de que quando eu tiro por mim, quando eu me dei conta de que na minha sala de aula poderia ter um aluno cego, como foi assim, eu cheguei na sala, o aluno estava lá, eu busquei aquela necessidade de me apropriar de alguma coisa que pudesse me garantir dar aula de matemática para aqueles sujeitos. Então, o que você falou, comigo aconteceu assim, chegou e eu tive, mas eu acho que com o tempo eu aprendi que a gente precisa estar sempre pensando
nessa possibilidade, porque agora está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Então, essa formação da universidade é importante, mas eu acho que não há nada ou ambiente mais formador do que a sala de aula. A sala de aula é a nossa formação continuada. É ali que nós vivenciamos as experiências mais importantes da nossa carreira de professor. E é ali que nós vamos experimentar, né, possibilidades. Então, é um aprendizado contínuo. Né? Agora, temos que estar abertos, interessados nesse processo. Eu vejo assim. Né? Não vai ter formação que dê conta de nos qualificar para tudo para essa diversidade que é a nossa sala de aula. Quem vai nos qualificar somos nós, juntos com os nossos estudantes, juntos com programas importantes como a residência pedagógica, né? Eu acho que é isso que vai nos qualificando no decorrer de nossa carreira. Bom, o papo está rolando muito bem, está tranquilo, e agora eu vi que já são 11 horas e 8 minutos. Temos ainda algumas perguntas, talvez para que a gente não avance muito na questão do tempo, porque as pessoas se programaram, né, para ficar até às 11 horas, e a gente teve um contratempo no início. Vamos combinar de encerrarmos às 11h15, pode ser? E aí, com certeza, pessoal, algumas perguntas vão ficar para uma resposta posterior, mas eu vou encaminhá-las depois ao Elcio e à Kátia. De repente, se eles puderem responder, a gente encaminha para vocês nos grupos de WhatsApp, tá? Então, eu vou continuar aqui na sequência, e talvez eu não sei, talvez essa seja a última pergunta, porque ela suscita uma boa discussão. E a gente já pede desculpa aos demais por não conseguir dar conta de responder todas. Isso significa dizer que foi muito bom o papo. E a pergunta da Luana é a seguinte, e aí eu não sei se eu faço a pergunta da Luana ou se eu passo a pergunta do Marlon, porque a Luana já fez uma pergunta anteriormente. Eu sugiro que talvez as 3 últimas perguntas estão direcionadas a o mesmo assunto, pelo que eu vi aqui no chat já. É porque essa Luana aqui é outra Luana. Ah, é outra Luana. Ok, eu estava sugerindo a pergunta porque o tema dela é sobre a explicação da frase que estava no slide que a gente já debateu, então talvez você tenha atendido já a resposta dela, entendeu? Por isso. Mas enfim, fica à vontade. Ok. Mas eu vou fazer as perguntas seguintes. Se sobrar um tempinho, a gente faz um breve comentário sobre a pergunta da Luana também. O Marlon pergunta: quais são as limitações dos recursos matemáticos para a inclusão dos alunos nas escolas e qual a movimentação atual para aprimorar esses recursos e tornar o ambiente educacional mais inclusivo? A Tatiane, que é a nossa professora do Otacílio Lomba, pergunta: já estamos recebendo em nossas escolas professores com deficiências. Como vocês avaliam esse movimento e as expectativas? E a Clara, ela diz que trabalha com um aluno autista, série 3, acredito que seja nível 3, né? No ensino fundamental. Ele apresenta também um grau de demência e não é oralizado. Percebo que, ao estar inserido na sala regular de ensino, ele apenas está presente e no mesmo ambiente, e não incluso. Acreditam que seja possível realmente promover uma aprendizagem universal, entre aspas, em que todos os estudantes poderiam participar de forma integral? Quem começa? Deixa eu começar. O Elcio já... Eu estava aqui perdido aqui, colocar meu notebook para carregar. Bom, foram mais ou menos três perguntas. Eu vou me arriscar a responder agora a última que ficou aqui, né? É possível promover uma aprendizagem universal em que todos os estudantes poderiam participar de forma integral? É a Clara que perguntou.
Clara, eu penso o seguinte, a gente não pode limitar essas possibilidades. As possibilidades, quem vai criar somos nós. No caso de aprendizes com limitações sensoriais, cognitivas mais severas, com comprometimentos mais severos, a gente sabe que tem aspectos muito específicos para serem trabalhados, né? Mas eu acredito assim, que a gente consegue promover momentos, aulas, né? Que a gente consegue envolver os estudantes que estão ali naquele momento. Eu acredito nas possibilidades, mas não são certezas, né, Tiago? Uma coisa que eu lembro que o Tiago sempre fala, né? A gente não pode ter certezas, né? A gente tem sempre que acreditar nessas possibilidades. E a gente tem que ter dúvidas em relação a tudo. Eu vejo muito isso. Então, eu acho possível promover aprendizagem para todos aqueles estudantes que eu tenho naquele momento na minha sala? Acho. Eu acredito nisso. É nisso que eu tenho que acreditar quando eu estou na sala de aula. Eu não posso limitar essas possibilidades. Essas possibilidades, elas existem. Eu falo, por exemplo, da minha pesquisa, que eu passei 3 anos assim, trabalhando com os alunos, no último ano que eu fiz a pesquisa de mestrado, que esperando que os alunos cegos e os alunos videntes pudessem trabalhar juntos, e já estava, assim, querendo, buscando, acreditando na possibilidade, e ela veio. Né? Depois eles estudando praticamente a mesma turma, 3 anos, foi no 3º ano que isso aconteceu. Então, a única coisa que eu acredito, Clara, é que a gente não pode limitar as possibilidades. As possibilidades vão ser sempre amplas. E a busca é essa. Né? A busca é a gente poder fazer uma aula, momentos de aprendizagem o mais inclusivos possíveis. Eu acho que é isso. Elcio, rapidinho. Perfeito. Bom, quanto à utilização de materiais didáticos, né, na sala de aula, hoje a gente tem alguns polos, né, de encontrar esses materiais. Os próprios produtos educacionais oriundos de mestrado profissional é um movimento que tem acontecido e que tem apontado possibilidade de trabalho. A gente tem outros materiais, além desse que a gente citou hoje aqui, né, que são acessíveis, que possibilitam isso, e às vezes materiais mais simples, que já estão presentes na sala de aula, né, questão do ábaco, questão do Tangram, questão da utilização de geoplano, enfim, de outras ferramentas que podem ser levadas na nossa sala de aula, onde todos são beneficiados. Então, a questão da instrumentalização, né, talvez pensando assim, das ferramentas de ensino de matemática, elas existem, estamos com possibilidades abertas nesse sentido, e vale a pena essa consulta. Além das pesquisas que tem movimentado aí, o Encontro Nacional de Educação Matemática, o Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva, enfim, que possibilitam reflexões e experimentações que já aconteceram na sala de aula. Isso que aparece na nossa sala de aula hoje aqui, Capixaba, né, no Espírito Santo, também aparece em outras salas de aula de forma abrangente no território brasileiro. E certamente outras experiências também estão aparecendo, e aí eu acho que fica o convite para o Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva, que vai acontecer aqui no Espírito Santo em setembro, para que vocês possam participar, venham vivenciar essa experiência, ouçam pesquisas de outros espaços do Brasil, de outro território brasileiro, e conheçam essa diversidade que aparece não só cultural, mas também nas pesquisas, que eu acho que amplia bastante a nossa experiência de sala de aula, nos faz repensar a nossa prática, nos faz nos repensar enquanto professor também muitas vezes. E em relação à formação de professores, e que esses professores com deficiência estão chegando agora também na sala de aula, acho que é um ganho que a gente tem tido, né? No início desse ano, a gente teve o Colóquio Capixaba Educação Matemática Inclusiva, onde a gente teve uma mesa com um professor cego, um professor surdo e uma professora mulher trans, que trouxe experiências a partir desses cenários, a partir desses contextos, que nos fazem refletir sobre essa formação um pouco mais inclusiva, que nos colocam a refletir sobre quem nós somos enquanto professores de matemática. A SBEM também fez uma live agora no dia 8 de março, em comemoração do Dia da Mulher, que trouxe mulheres falando sobre a sua representatividade enquanto professoras, enquanto mães, enquanto avós, enquanto mulher negra, enquanto, enfim, mulher pobre, rica, e que traz essa representatividade enquanto identidade da mulher no campo acadêmico.
Então, acho que são diferentes cenários, diferentes movimentos que têm aparecido na nossa sociedade e que eles estão existindo e eles precisam continuar existindo. Diferente talvez um ponto que a gente vivenciou nos últimos anos em relação à educação, hoje a gente tem uma volta desse cenário e espero que ele continue prosseguindo desse formato, que nos possam, né, incomodar ainda mais nesse sentido para que a gente possa repensar a nossa prática em sala de aula. Bom, pessoal, a gente precisa de encerrar, mas eu gostaria muito que vocês abrissem suas câmeras para a gente fazer um registro, para a gente colocar nos relatórios. Então, por favor, quem puder, abra sua câmera para poder registrarmos este momento. E enquanto vocês estão fazendo isso, eu queria aproveitar para divulgar também o ENEMI, o Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva, que vai acontecer em setembro aqui em Vitória. É um momento para a gente discutir e aprofundar nessas questões. Nos dias 25, 26 e 24, 25 e 26 de maio vai acontecer aqui em Vitória também a Semana da Matemática, e no dia 26 a gente tem um espaço pela manhã que é destinado à educação inclusiva. Então, venham, participem conosco. Vamos lá, vamos abrir as câmeras. Quero agradecer aqui nossos colegas preceptores chegam, que também estão aqui com a gente. Muito bom. Isso, eu ia falar sobre isso. Eu queria agradecer aqui a Júlia, que nos ajudou, o Guilherme, que nos ajudou. Muito obrigado, queridos, querida, nossos preceptores e preceptoras que estão conosco. Quem vai fazer o registro, hein? Chegando mais gente aí. Quase não está cabendo na tela agora. O povo foi passar perfume antes de abrir as câmeras. Mais alguém está chegando? Eu não consigo fazer o registro aqui, se for o caso, mas mais alguém faz também. Podemos, então? Vamos lá, sorrisão, então. 1, 2, 3 e... Aqui foi. Carla, pode parar de gravar, tá? Gente, gratidão pela participação, pela presença de todos vocês. Elcio, Kátia, muito obrigado, beijos, fiquem bem. Até a próxima, até maio, né? Nós teremos a próxima.